Oi, eu sou Gisele Luise. Esse é o vídeo 3 do projeto Bule com Xícaras. Essas são as duas opções de cores, qual eu trabalhei esse projeto, no tom de rosa e no tom de amarelo. O risco está disponível nas minhas páginas Ateliê Gisele Luise. E nós vamos agora começar pelos bolinhos. Peço que você se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com alguém para ajudar na divulgação do meu trabalho. Eu vou começar fazendo esses bolinhos com esse glacê e esses morangos. Eu vou começar preenchendo toda a parte que é a massa, que seria a massinha do bolinho, com amarelo pele. Eu vou usar amarelo pele, cerâmica, sépia, branco e caramelo. Com um pincel pequeno da Condor, eu começo com a cor amarelo pele. Vou preencher toda essa parte, que seria a massinha desse cupcake. Eu não vou preencher, não vou espalhar bem a tinta. Não preciso preencher todos os cantinhos, porque a gente vai trabalhar com a sombra depois. E eu não vou ficar alisando muito essa tinta, para que ela crie uma textura. Ela fique como o primeiro bolinho da frente. Parece que ela tem buraquinhos na massa, o tom não fica igual. Aí está as cores que eu vou utilizar. Preenchi com amarelo pele. Começo com o caramelo, fazendo uma sombra, para dar profundidade. Não vou cobrir todo esse amarelo pele, vou deixar esses tons bem desiguais. Espalho bem a tinta, lembrando que não vou cobrir todo o amarelo pele. Vou trabalhando as sombras. Esse bolinho, como ele fica atrás do primeiro, essa parte dele é mais escura. Ele tá atrás do primeiro bolinho, então a gente tem que escurecer um pouquinho mais. Com um pincel menor, eu vou trabalhar aqui essa parte da sombra. Vou aplicar o cerâmica para dar uma profundidade, fazer essa sombra e dar uma profundidade maior. Essa parte depois a gente vai iluminar. Vou trabalhar o cerâmica aqui embaixo dessa cobertura que escorreu do bolinho. Vou trabalhar também a sombra da outra parte. Lembrando que eu não preciso cobrir todo o amarelo pele. Eu quero que ele fique com esse tom desigual, pra gente criar uma textura nesse bolinho. Aqui eu já vou começar com a luz. Vou trabalhar o branco. Você pode misturar o branco com o amarelo pele, para não ficar muito forte a luz. Tô trabalhando a luz no primeiro bolinho também. Vou espalhar para essa tinta não ficar manchada. Com o sépia, eu vou dar uma profundidade maior nesse bolinho. Venho aqui começando pela sombra. Aqui no glacê. Fazendo um contorno ali pro bolinho que tá na frente, né? A gente trabalhando o bolinho de trás. Então, ele tem essa sombra desse que tá na frente. Vou trabalhar a base dele ali, que tem encostada no tecido, que também é mais escuro. Continuo trabalhando com o sépia em todos os pontos que eu preciso agora dar profundidade. Ali é onde a cobertura do bolinho tá na massa. Faço essas manchinhas
Vai aparecer furinhos, né? Que a massa cresceu e ficou essa irregularidade. Vou reforçar embaixo do glacê, em torno do glacê. Espalho melhor onde eu deixei onde eu quero que fique esses furinhos. Ilumino novamente. Onde eu fiz esses furinhos, como eu quero dar profundidade, eu vou colocar um pouquinho do branco, ou do amarelo pele, ou do marfim, se você tiver, em torno, né? Se eu fiz a manchinha e eu quero dar a impressão que essa manchinha é profunda, eu vou iluminar em torno dela. Para não ficar muito marcado, eu tô colocando mais um pouquinho de caramelo. Novamente, eu tô trabalhando a profundidade com sépia na parte de cima. Vou trabalhar agora a cobertura do bolinho. Vou preencher com branco. Preenchido com branco, eu vou trabalhar com cinza lunar. Preenchido com branco, eu vou trabalhar agora com cinza lunar. Vou trabalhar a sombra ali em torno do moranguinho. Você pode fazer também uma cereja, que fica bom também. Vou trabalhar com cinza lunar, fazendo essa sombra do glacê aí. Nesse outro pano que foi pintado, eu usei as cores branco e caqui e um pouquinho de sépia. Para vocês perceberem a diferença, eu particularmente prefiro o branco com o caqui. Eu preencho com branco, né? E faço a sombra com o cinza lunar. Depois eu reforço novamente a luz e a sombra com branco e o cinza lunar. O branco que eu usei não estava diluído. Agora eu vou começar a trabalhar o morango. Eu venho com amarelo cádmio e eu preencho a parte onde vai ser a mais clara do morango. Eu não preciso preencher todo o morango com amarelo, é só o centro ali mesmo do morango. Coloco um pouquinho de luz com o branco. E eu venho com o vermelho vivo para preencher o restante do morango. Trabalho o vermelho vivo ali sem cobrir todo o amarelo. Quando eu vou passar por cima do amarelo, eu uso só as pontinhas da cerda do pincel. Eu trabalho os dois tons, mas eu não desapareço com o amarelo. Eu vou fazendo essa mistura, a mão bem leve, quando eu vou passar por cima do amarelo. Porque eu vou trabalhar a luz depois em cima desse amarelo. Agora eu venho com o vermelho profundo, porque o morango ele tá dentro dessa coberturinha desse bolo, né? Então ele tem uma sombra ali na base dele. E eu trabalho também a sombra da pintura. A luz tá do lado contrário e eu tô escurecendo a parte esquerda do morango, né? E o amarelo continua ali. Eu não cubro o amarelo. Agora, com o vinho, eu venho fazendo aquelas marquinhas que tem no morango, né? E você pode usar com um pincel pequeno, só o cantinho do pincel, ou com o filete. Eu trabalhei com o filete nesse vídeo aí. Aí eu faço as manchinhas, faço aleatoriamente. Depois eu pego o pincel pequeno e eu não vou fazer movimentos de vai e vem, eu não vou fazer movimentos circulares, eu vou apenas apertar a tinta só para dar uma suavizada nessas manchinhas.
Com o branco agora, pouca tinta na pontinha do pincel, eu também não vou fazer movimentos circulares e nem movimentos de vai e vem. Eu vou apenas dar volume e vou trabalhar a luz ali. Eu só deposito a tinta e aperto um pouquinho. Quase que da mesma forma para fazer as manchinhas. Então, eu vou iluminando entre essas manchinhas, que isso vai dar volume pro morango e vai dar profundidade para essas manchinhas. Eu retoco o bolinho, né, a cobertura dele com branco e cinza lunar. E esse retoque, gente, é quantas vezes vocês acharem necessário, tá bom? Aqui nós trabalhamos com filete para dar um acabamento melhor, né? Ali onde essa cobertura escorre, o contorno lá em cima. Eu vou retocar a luz também do morango. Esse retoque dessa luz é quantas vezes você achar que fica bom, porque a pintura é assim, a gente não faz ela de primeira, né? Depois de seco, ainda da pintura finalizada, se você olhar e achar que deve dar uma profundidade maior ou uma luz maior. Então, aí eu retoco o morango novamente. Da mesma forma, pouca tinta na ponta do pincel e vou retocando ali para dar um volume maior para ele. Esse outro bolinho, da mesma forma, as mesmas cores, o morango da mesma forma. Então, vou preencher com branco, trabalhar com cinza lunar. Então, nós vamos continuar aqui fazendo a mesa e o tecido. Eu vou usar as cores para fazer a mesa: camurça, marrom, branco, rústico e sépia. Eu vou começar com a cor camurça. Eu vou cobrir toda a mesa, respeitando aqui o risco do que vai ser o nosso tecido, né? Vou cobrir com camurça. Eu não preciso cobrir para tampar toda a trama do tecido, porque a gente vai trabalhar com outras cores, para ter espaço, para ter aquele degradê de cores. E eu venho com o marrom agora, sombreando aqui embaixo do tecido. E eu vou puxar esse marrom pra cá, pra dar aquelas ranhuras que tem na madeira mesmo. Nesse outro aqui que nós fizemos, ó, nesse primeiro pano que eu pintei a madeira aqui, eu fiz essas marcas aqui da madeira, como se a mesa tivesse algumas marcas de desgaste mesmo. E nós vamos fazer essas mesmas marcas nessa aqui. Então, eu sombreei com marrom, escureci em alguns pontos. Aí, eu venho com sépia. Vou fazer aqui embaixo do tecido. Se fosse um desgaste mesmo da madeira. Então, eu pego o marrom, pouca tinta no pincel. Venho aqui, ó, faço ele meio viradinho pra descer. Já fiz uma marquinha. Venho com o rústico pra escurecer essa marquinha, ó. Pra dar profundidade. Aqui também a gente pode fazer aqui, ó. Então, aqui, vamos fazer pra dar essa profundidade aqui, essa sombra maior aqui no tecido.
Aqui também eu vou fazer um. Vou escurecer aqui essas marcas. Pouca tinta no pincel. Se aqui eu escureci, aqui eu vou clarear. Então, eu vou vir em alguns pontos aqui, colocar o branco, espalhar bem. Aqui onde eu fiz essa marca, aqui na mesa, aqui eu vou escurecer. Então, pra dar profundidade, aqui do lado, eu vou clarear ela. E aqui também, ó, aqui eu vou clarear, aqui. Pouco branco, só com a sujeirinha do pincel mesmo. Só pra dar profundidade aqui, aonde eu coloquei o rústico. Essa é a forma que eu faço essas mesas com mais marquinhas, assim, né? Existem diversas formas de pintar essas mesas. Essa é a forma que eu faço, não significa que é a forma correta. É a forma que eu aprendi. Aqui também. Tem um stencil também que a gente compra, que ele já vem as ranhuras da madeira também, mas eu não tenho esse stencil. E eu faço assim, dessa forma. Então, aqui um pouquinho de camurça. Aqui em cima. Que dá uma suavizadinha aqui nesse rústico. Aqui ela tá mais escura, porque ela tem o tecido aqui, né? Sobre ela. Então, tem essa sombra. E aqui da mesma forma, eu coloco a fita em cima e embaixo, pra não borrar a pintura. E desse lado aqui nós vamos fazer do mesmo jeito, usando as mesmas cores. Vai ser camurça, marrom, branco, rústico e cego. Preencher com camurça, como nós fizemos do outro lado. Preenchemos tudo com camurça. E aí, vamos trabalhar agora o marrom. Com o marrom, eu venho aqui fazendo a sombra, novamente, do tecido. Da mesma forma. Fazendo essa sombra aqui. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, o tecido. Nesse primeiro pano aqui que eu pintei, eu fiz o tecido combinando com as cores do bule e das xicrinhas, né? Trabalhei com a cor rosa. Então, nós fizemos o tecido com rosa. Eu fiz essa pintura, eu pintei os bolinhos e o tecido, a mesinha, eu achei que tava filmando, depois é que eu percebi que não. Então, eu resolvi fazer outro, e aqui eu usei a cor rosa pra fazer a marquinha no tecido. Aqui o branco, né, fiz a sombra. A forma como eu vou pintar vai ser igual o primeiro pano. Eu vou usar para fazer o tecidinho, o caque e o branco.
Vou preencher toda a mesa com a cor branca. Cobrimos tudo com branco. Eu ainda não tirei as fitas. Eu venho agora sem lavar o pincel, tô só tirando o excesso aqui com um paninho. Venho com a cor caqui. Vou tirar um pouquinho do excesso aqui no meu pratinho. E começo aqui pelo canto, ó. Fazendo a sombra aqui da xícara. Tiro o excesso. Aqui, o tecido tem aquela ilusão que aqui ele tá mais baixo, né? Então, aqui também eu vou fazer uma sombra, ó. Pouca sombra aqui também. Bem aqui, é bem pouquinha mesmo. Esse pezinho da xícara aqui, a gente vai refazer ele depois. Vou lavar um pouquinho do meu pincel, que tá com muito branco. Lavei o pincel, sequei. Continuo com o caque. Venho aqui perto dos bolinhos. A luz tá vindo nessa direção. Tá vindo nessa direção. Então, aqui o bolinho faz sombra na mesa. Aqui, a cobertura do bolinho que caiu na mesa aqui também tem uma sombra. Aqui já é a sombra do outro bolinho que tá na frente. A gente depois vai retocar aqui, vai consertar. Aqui também, nesse bolinho aqui. Aqui, a gente vai fazer uma sombra como se fosse a bainha, a costurinha do tecido. Pouca tinta no pincel, tiro o excesso no pratinho. E eu venho aqui, ó, como se fosse a bainha mesmo do tecido, ó. Certo? Aqui é onde a mesa, onde o tecido desce aqui na mesa. Então, aqui a gente vai fazer uma sombra também. Aqui embaixo do bule, também a gente vai fazer uma sombra. Bem pouquinho sombra. Aqui, como eu disse, a placa tá meio torta. Aqui, como eu disse, tem a mesa, né? O tecido, ele cai aqui, ó. Então, ele tem ele marca aqui na mesa. Tem uma marcaçãozinha aí na mesa, né? Aqui a gente pode até mesmo fazer no tecido
como eu fiz no outro, a gente faz uma marquinha no pano. Pra acompanhar todo aquele desgaste que a mesa tem. A gente faz no tecidinho aqui que tem em cima da mesa. A gente faz uma marquinha, ó. Tem essa marquinha aqui, ó. Mas antes de fazer essa marquinha, vamos trabalhar de novo com o branco aqui. E eu vou usar um pouquinho do sépia. Vou usar um pouquinho do sépia. Pouca tinta no pincel, bem pouquinha tinta no pincel mesmo. E eu vou trabalhar aqui, ó, embaixo da xícara. Reforçando essa sombra aqui, pouca tinta. Que a sombra, ela não precisa. Tenta pegar mais pra cima do pincel pra minha mão não tampar. Porque pouca tinta. Porque a sombra não precisa ser tão forte, né? Nessa pintura aqui. Então, ó. Vou colocar a mão mais pra cima. É só gravar, né? Aí é carro de som, é cachorro, é menino chorando. Aqui onde tem a bainha também, aqui onde, como eu disse, tem a ilusão que o tecido tá mais baixo. Aqui também vai escurecer. Pouca tinta no pincel. Aqui. Pouca tinta. Mas só no cantinho que eu tô pegando a tinta, ó. Tô trabalhando com o cantinho do pincel. Coloco a tinta e espalho com o restante, tá vendo? Aqui também. Aqui também. Aqui onde tem... Vou voltar lá no caque. Porque aqui eu não fiz onde tem a bainha do tecido, ó. Aqui onde tem essa ilusão que o tecido cai, né? Escurecer um pouquinho. Como eu disse, a gente pode fazer uma marquinha aqui. Tira o excesso aqui no paninho.
Só a sujeirinha do pincel mesmo. Agora eu vou vir com o branco de novo. Vou lavar meu pincel. Com o branco, eu vou clarear aqui alguns pontos que eu achei que ficaram muito escuros. E fazer aqui, ó. Esse acabamentozinho aqui. Isso aqui você pode fazer com ele mais diluído, fazer com um filete mesmo. Mas eu gosto de trabalhar com um pincel reto. Um pincel chato, né? Aqui, vamos clarear só um pouquinho. Aqui, como eu disse, tem ilusão que o tecido, ele tá um pouquinho mais fundinho, dá uma profundidade aí. Então, não vou mexer aí. Aqui também, ó. Achei que escureceu muito. Vou dar uma clareadinha. Aqui nos bolinhos também. Vou dar uma matizadinha aqui nesse. E aqui tem outra coisa que tá me incomodando, que é essa manchinha aqui, ó. Eu não tô gostando dela. Eu vou pegar o pincel menorzinho e vou retocar ela aqui, ó. Vou aumentar a luz dela aqui e deixar a sombra mais só no meiozinho dela mesmo. Aqui nessa xicrinha, aqui luz. Tô continuando com um pincel pequeno. Aqui também. Esse acabamento aqui embaixo vai ser com um filete. Volto pro pincel um pouco maior. Com o branco de novo. Se aqui eu fiz essa marquinha com o caque bem de leve, eu vou clarear aqui em cima, ó. Pra dar realmente a impressão de que o tecido vem até aqui e tem uma dobra, né? Ele cai. Aqui também, ó. Aqui de onde tá essa marquinha também eu posso clarear um pouquinho. Aqui no bolinho também eu achei que ficou um pouquinho marcado demais. Dá uma clareadinha. Sempre trabalhar com pouca tinta, porque se a gente errar em alguma coisa, fica mais fácil de consertar, né? Aqui também vou trabalhar com branco. Aqui só com a sujeirinha do pincel. Agora, a gente vai fazer esse lado aqui, ó. Como eu fiz do outro, esse acabamento aqui, que você pode fazer com o filete. Uma tinta mais diluída. Agora, eu vou esperar esse branco secar um pouquinho. Porque a fibra do tecido não tá aparecendo, ó. E eu não gosto quando a fibra do tecido aparece. Aqui o caque, ó, ficou sem marquinha nenhuma. Tá só um pedacinho do risco ainda aparecendo. Então, eu vou dar uma espalhadinha aqui. Venho com o branco, vou nem lavar o pincel.
Aqui no cantinho também tá me incomodando essa marquinha branca aqui. Pego o pincel menorzinho. Enquanto esse branco vai secar, eu vou retocar algumas coisas. Eu vou retocar o bolinho aqui embaixo com cerâmica. Vou organizar aqui o pezinho dessa xícara, o pezinho do bule, enquanto esse branco vai secando, pra gente trabalhar a fitinha amarela aqui do lado. Agora, a gente vai trabalhar esse acabamento aqui do lado. Aqui você pode usar stencil, pode fazer da maneira como você preferir. Eu, com o pincel filete e o branco bem diluidinho, eu faço essa rendinha. E eu vou fazer isso dos dois lados. Então, é com muita paciência, com muita calma, a gente faz essa rendinha. Quem tem stencil fica melhor ainda, né? Mas eu não tenho esse stencil para fazer esse acabamento. E eu gosto de fazer essa rendinha também, ou como do outro modelo, que eu fiz aqueles nozinhos com pequenos desfiadinhos na ponta. Aí você usa a sua criatividade da maneira que você achar melhor. Aqui a gente retoca a asinha da xícara, a gente já vai aproveitando. E agora pro outro lado, da mesma forma, pincel filete, branco diluído, muita paciência, porque pintura é paciência e calma, né? Então, nós começamos lá do cantinho e a gente vai fazer o desfiadinho, ou a rendinha, perdão, da mesma forma, tá bom? Branco diluído, pincel filete. Com o amarelo cádmio, o filete, a gente vai fazer essa faixinha pintada. Tá bom? A tinta tá diluída, que ela corre perfeitamente no tecido, né? A gente faz essa listrinha. Você pode fazer uma, duas, ou fazer xadrezinho também, fica muito bonitinho. Ou se você quiser estampar com florzinha, bolinha. Eu preferi deixar ele liso, pra ficar parecido com o outro pano, né? E respeitando sempre ali a curvinha do tecido, né? Tem que respeitar as ondas do tecido, ali onde o tecido cai na mesa, seguir o desenho. E fica assim, fica delicado. E você pode usar o bule de várias cores. Vamos fazer do outro lado agora. Com o amarelo cádmio, a tinta diluída, pincel filete. Com o amarelo nós vamos cobrindo, fazendo essa listrinha. E a pintura, ela é assim, né? É um exercício de paciência. Então, onde você acha que não ficou bom, você volta, retoca. Ou você cobre de novo com branco e refaz tudo desde o início. Mas trabalhando com pouca tinta no pincel, a tinta diluída, fica mais fácil, menos chance de errar. Esse eu usei os tons de amarelo, a caneca amarela, o bule branco com flores amarela. E o mesmo tom que eu usei na xícara, eu usei na listrinha. Esse é o primeiro pano que eu pintei, e eu fiz ele nos tons de rosa. Esses são os dois panos prontos, né? A pintura pronta, falta o acabamento. Eu desenvolvi esse risco pra gente trabalhar aqui no YouTube. O risco dele tá nas minhas páginas, Ateliê Gisele Luiz.
E eu peço que você se inscreva no canal, mande esse vídeo para alguém, para ajudar na divulgação do meu trabalho, tá bom? Muito obrigada por ter assistido. Na próxima semana tem vídeo novo.